Olá, oitavo ano! Faremos essa semana a montagem freio a disco. Você certamente conhece um carrinho de rolimã e sabe que todos os veículos em movimento, incluindo o carrinho de rolimã, são freados pelo atrito das rodas com algum material. Em geral, no carrinho de rolimã, é uma madeira que, colocada em contato direto com a roda, diminui sua velocidade de rotação. A força de atrito sempre se opõe ao movimento e depende de alguns fatores, como o peso do veículo, a inclinação e a rugosidade, que chamamos de coeficiente de atrito. Para mover objetos do chão, como uma cadeira ou mesa, por exemplo, é preciso vencer a força de atrito que eles têm com o chão. Por isso, é mais fácil mover esses objetos quando estão em movimento. Isso acontece porque há dois tipos de atrito: o estático, quando o objeto está parado, e o dinâmico, quando está em movimento. A desigualdade entre essas duas forças de atrito faz muita diferença na frenagem de um carro. O atrito estático é acionado quando os freios são pulsados, e o cinético quando a roda trava e o carro desliza em razão de uma pisada contínua e súbita no freio. Vem daí a recomendação de sempre acionar os freios aos poucos. Existem basicamente dois tipos de freio, a tambor e a disco. O freio a disco é mais eficiente e seguro por algumas razões, como por exemplo a manutenção. No freio a tambor é preciso retirar a roda para substituir as sapatas. Já no freio a disco, basta tirar a pinça e trocar as pastilhas de freio. Quanto à segurança, no freio a disco é possível associar um sistema antitravamento de rodas, ABS, o qual permite maior controle do carro nas freadas e na chuva. Essa semana, então, vamos construir um carro equipado com um sistema de engrenagens e peças que simulem um freio a disco. Vamos então ver como ficou a montagem e programá-lo. Então, oitavo ano, a programação desse carro é bem simples. Como nós temos somente um motor grande, vamos usar o bloco motor grande, ligado para rotações, a potência em 100 durante uma rotação, que é o necessário para ele andar durante 1 metro. Quando nós formos aumentando a quantidade de metros que ele precisa percorrer, nós vamos apenas alterar a quantidade de rotações. Então, essa programação para o carro se movimentar. O carrinho, então, irá se movimentar em uma distância de 1 metro. Para isso, o tempo gasto foi de 1 segundo. Então, vocês irão calcular a velocidade média, que é a distância dividido pelo tempo. Quando fazemos o carro descer 1 metro com uma inclinação de 45 graus, nós vemos que a distância de frenagem aumenta. E a distância de frenagem nesse percurso é de 10 centímetros. Quando colocamos fita adesiva nas rodas e repetimos a operação, nós vemos que a diferença é significativa, pois nós estamos alterando a condição de atrito e a distância de frenagem aumenta. Então, para modificar o atrito com a pista, podemos colocar fita adesiva nas rodas ou então molhar a superfície. Na página 6, nós temos uma tabela para completar, onde tem o tamanho e a condição da pista, a velocidade e a distância de frenagem em metros. Com a pista de 2 metros, a pista plana, a velocidade é de 1 metro por segundo, onde nós já calculamos, e a distância de frenagem são 6 centímetros. 3 metros, pista plana, velocidade 0,6 metros por segundo, distância de frenagem 8 centímetros. 4 metros, pista plana, de velocidade 0,5 metros por segundo, distância de frenagem 10 centímetros. Agora, com atrito alterado, 2 metros, atrito alterado, 0,5 metros por segundo a velocidade e 10 centímetros a distância de frenagem. 3 metros, atrito alterado, 0,3 metros por segundo, 12 centímetros distância de frenagem. 4 metros, atrito alterado, 0,25 metros por segundo, 14 centímetros distância de frenagem. Nós podemos ver que a distância de frenagem foi maior quando nós alteramos o atrito. O tamanho da pista só influencia a distância de frenagem quando alteramos o atrito da pista, pois em uma pista maior e em constante aceleração, a velocidade final e a inércia do carro serão maiores, dificultando assim a sua parada.
Alguns fenômenos físicos influenciam a distância de frenagem, como, por exemplo, a inclinação da pista e o atrito do carro com a pista. Então, essa foi a montagem da semana. Os exercícios da semana estão na página 5 e 6. Façam os exercícios com bastante atenção e, após terem respondido, tirem fotos e me enviem por e-mail, pois são avaliativos. Tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula.